O adversário do Inter da Libertadores se reforça, o Inter precisa começar a estudar substitutos para o Fernando, Bernabé já é uma esperança para a Libertadores, e se ele não jogar, o Inter vai contratar? As informações dizem que não, né? E também podemos ter saídas de jogadores nessa janela da Europa, sobre tudo isso que a gente vai falar após a vinheta. Pessoal, essa foi uma semana aqui onde a gente teve a live na terça, né? Então, terça-feira a gente falou sobre o adversário do Inter da Copa do Brasil, da Libertadores, a gente teve aqui o Bart também de convidado. Também, na segunda-feira, eu falei aqui sobre os adversários do Inter, né, em Copa do Brasil, Libertadores. Então, acabou daí que na quinta-feira não teve vídeo, na quarta e na sexta a gente falou sobre Barcelona. Então, esse vídeo que eu vou fazer agora é mais uma atualização da semana, né? Do Internacional. Eu quero antes agradecer, porque essa semana a gente chegou à marca de 2.000 inscritos, e é o que eu falei no vídeo de ontem. É um tijolo ali a mais, né? Um pequeno passo, um pequeno degrau a mais, e eu agradeço. É claro que para quem viu com 1, ver com 2.000, é legal. Então é bacana aí, né? Os novos inscritos, aos novos colorados que estão assistindo aí, ou enfim, obrigado, sejam bem-vindos. É assim, a gente vai fazendo aqui os nossos vídeos, a gente vai conversando, comentando, e é isso aí, tá bom? E assim nós seguimos. Baseado em todas as informações que a gente viu aí dos grandes repórteres de Inter aí durante a semana, né, que já tá aí na mídia, mas também até para opinar. O Inter, ele precisa, tá, de um cara para substituir o Fernando. E o que as informações dão conta é que o Inter tá de olho no William Arão. Mas uma outra opção que foi levantada aí por comentários e programas foi o Fernandinho. O Inter não tem nada com o Fernandinho, tá? Aquele Fernandinho que jogou no City, Seleção Brasileira, estava no Atlético Paranaense, o time foi rebaixado, ele acabou saindo. A minha grande dúvida é como ele estaria em condição física. Como o Fernandinho estaria em condição física para jogar um jogo de intensidade, para jogar uma Libertadores, entendeu? Mas, cara, o quanto ele é bom e o quanto que ele tem de qualidade, incrível. Então foi um nome que foi levantado. Eu acho que me agradaria bastante, mas teria que ver a questão física dele. E se ele entende, né? Porque ele vem para realmente uma temporada que o torcedor coloca algumas expectativas para tentar buscar título. Tem uma grande decisão contra o Flamengo ali na frente em Libertadores, entendeu? Mas é claro, o Inter não tem nada com ele. Foi só um nome ali levantado, mas né, vai saber. Agora o Ilharão, sim, o Ilharão teria mais chance. Não sou tão fã, cara. Eu acho que o Ilharão já viveu o grande momento dele. Mas também não, o Inter não vai fazer uma contratação espetacular, porque o Inter não tá aí bombando de dinheiro igual o Flamengo da vida. Então a gente tem que entender para esse lado também, talvez é melhor um Ilharão do que daqui a um pouco um jogador que, né, vai ser ali, de que vem então desconhecido. Então a gente tem que ficar de olho nisso. O Ilharão seria a possibilidade. O Inter precisa trazer um cara pro lugar do Fernando. O Inter, as informações dizem que o Inter vai tentar o processo não cirúrgico para a recuperação dele, mas o Inter precisa de um cara ali. Só que a gente também tem que entender que é raro demais de encontrar um cara igual o Fernando, né? O Inter não vai trazer um novo Fernando, porque o Fernando, ele é espetacular. O Fernando, ele cuida daquele setor, ele joga tanto como zagueiro ou como um terceiro zagueiro, como um volante, ajudando os outros dois meias, cuidando aqui dos zagueiros, é quase como um treinador em campo, né? Cuidando ali de cada setor. Então o Fernando, ele é um jogador muito raro no futebol e ainda mais do Inter em suas condições encontrar. Então a gente tem que entender isso. Não esperamos um novo Fernando, mas um cara que consiga ocupar bem aquela posição ali. O Ilharão seria esse cara? Não sei, né? O Fernandinho é um bom nome, mas teria que ver essa condição física. Então a gente fica de olho nisso. Outro jogador lesionado que há uma expectativa que ele possa voltar é o Bernabé. Provavelmente, pelo que se fala, o Bernabé não volte na Copa do Brasil. E o Bernabé volte para a Libertadores. Só que assim, a gente tem que ter muita cautela, tá? Foi dado uns 2 a 3 meses. O Bernabé, ele pode... Provavelmente ele não vai jogar contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas contra o Flamengo seria uma tentativa. Só que assim, aparentemente o Inter não vai atrás do lateral, né? As informações que os repórteres dizem é que o Inter vai apostar no Ramon até o Bernabé voltar. O que me preocupa um pouco. E aí já vai uma opinião pessoal aqui, me preocupa um pouco o Inter apostar no Ramon, porque o Ramon não deu uma amostra muito boa, tá? O Ramon não deu uma amostra muito boa nesses jogos que jogou, não foi bem, não gostei, e eu não teria confiança de ter o Ramon ali num jogo de Libertadores contra o Flamengo, não teria confiança, nem na Copa do Brasil, tá? Mas o que se espera é isso. O Inter pode ter saídas. Bom, a gente está numa janela de mercado europeu, e as informações dos repórteres, dos bastidores,
é que o Inter, até por os próprios dirigentes dizem que o Inter tem que vender. E de fato, né? O problema do Inter é que o Inter não formou muitos jovens nos últimos anos, tá? O Inter nos últimos anos não formou jovens. Caras para ir pro Barcelona, para ir pro Real Madrid, para ir para Chelsea, para ir para City, não formou, tá? Teve ali o Vinícius Tobias, que beleza. Ele foi pro Real Madrid, não deu tão certo, né? Mas ele chegou a passar pelo Shakhtar. Mas assim, qual outro que o Inter formou e foi pra Europa? A grande formação do Inter foi o Alisson nos últimos anos. Mas fora isso, não teve, né? Então o Inter não tem essa característica. Mas daí se fala no Vitão, que daqui a um pouco já pode estar passando de uma idade de Europa, né? De chegar. Ele quase foi pro Betis, mas não deu certo. Teve o Johnny, tá, beleza. O Johnny foi para um bom valor pro Betis. E daqui a um pouco pode do Betis ir para algum outro clube. E o Inter é o clube formador. Mas, assim, tá. O Vitão, então, pode, quem sabe, ir pro Betis. Aí se falou em determinado momento no Valência, aí para uma MLS, que estavam interessado. E aí também vai aquela coisa. Bom, se vier a proposta pelo Valência, for uma proposta boa, o Valência só tem... em dezembro ele já pode assinar um pré-contrato. E o Valência até aqui não tem feito nada pra gente... Valência é aquele jogador que o torcedor colorado quer dar chance, luta, tenta. Alguns já largaram de mão, outros ainda estão tentando. Mas se vier um bom valor por ele, será que não vale a pena? Né? E aí, cara, a gente não parou pra olhar, mas já faz uns 2 anos que o Valência tá aí, né? E aí teremos que fazer uma reflexão. Deu certo o Valência no Inter? Pelo jeito que foi recebido? Parece que pelo jeito que foi recebido, não. Eu acho que ele teve um grande momento, mas esse grande momento acabou sendo ofuscado pela semifinal da Libertadores, onde ele vinha bem, foi bem contra o Bolívar na fase anterior, mas naquela semifinal ele falhou, ficou marcado por aquilo. Aí junta com algumas erros e problemas que o Inter teve nos últimos anos, daquela coisa, né, de não ganhar título, de bater na trave. E ele acabou também tendo problema lá que não foi bem na Copa América, virou reserva. Então é uma passagem de mais baixos do que altos dele no Inter. Então o Valência, daqui a um pouco tem time da MLS sim interessado nele. O Vitão, então, é um jogador. Até o Antony foi especulado que pode acontecer alguma coisa. Então a gente tem que ficar de olho que essa é uma janela europeia que está se abrindo. O Vitão é um favorito para sair para uma janela europeia. Porque daqui a um pouco ele sai da idade do futebol europeu. E ele quase já foi. E a tendência é que ele vá um dia. Né? Agora seria o pior momento para isso, porque o Inter já não vai ter o Fernando, já vai ter que rever. Quando que vai voltar o Bernabé? E se perder o Vitão, então, não tem reposição no elenco. Então a gente está numa situação complicada, onde a gente vai entrar numa janela europeia, onde algum jovem do Inter pode acabar saindo. E daqui a um pouco, não sei, o Valência pode acabar saindo na MLS. A gente não sabe se vai ter o Bernabé numa fase de Libertadores. Aliás, Copa do Brasil provavelmente não, Libertadores é a esperança. Mas se ele não ir, então provavelmente vai o Ramon. Tem que contratar alguém pro lugar do Fernando. E eu diria, tá? Mesmo se o Fernando não estivesse lesionado, o Inter já teria aqui no mercado para ver um camisa 8. O Inter já teria aqui no mercado para ver um camisa 8, tá? Um camisa 8. Que é o que o Inter tá precisando e eu espero que o Inter vá. Porque Bruno Henrique não tá dando condições, o time sente muito no meio campo. Se o Alan Patrick não joga, já é porque, assim, o Alan Patrick já precisava de uma companhia. Se ele não joga, o Oscar Romero acho que pra grupo é bom. Mas, assim, falta alguém, né, para jogar com o Oscar Romero, antes com o Fernando, agora já não é mais com o Fernando, então falta alguém. Ronaldo não é para ser titular, Bruno Henrique acho que já passou o tempo dele ser titular, o Thiago Maia é um que vai ter que acabar sendo titular, né, mas o Inter precisa de um substituto pro Fernando, e eu acho que precisava também de um camisa 8, e acho que também precisava de um lateral, tá, mas aparentemente o Inter não deve contratar. Então, tem aquela questão do Inestrosa, do Atlético Nacional, esses nomes pra gente ficar de olho, e olho no rival da Libertadores, porque, olha só, o Flamengo anunciou nada mais, nada menos do que o Jorginho. Isso dificulta mais ainda, é mais um adversário que o Inter vai ter que enfrentar. Esse é o Flamengo, né? Por isso que o Flamengo é sempre favorito a títulos, né? E é o favorito do jogo. Mas o Flamengo então anunciou o Jorginho. Que coisa, hein? O grande nome. Esse nome espetacular, sem dúvidas. Talvez seja a melhor contratação aí dessa meio de ano aí do futebol brasileiro. Tá bom? O Internacional volta só quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Tem essa parada aí da data FIFA. Daí depois o Inter fica um mês parado na questão de jogos, porque vai ter o Mundial de Clubes. Mas o Inter vai estar treinando, claro. A gente vai falando aqui se o Inter contratar, essas questões do Inter. Toda semana vai ter o conteúdo aqui, tá bom? Agora eu vou colocar um trechinho aí da live de segunda-feira, que foi um comentário do Bart. Será que o Mundial pode ajudar alguma coisa na questão física? Sobre isso que a gente teve aí esse comentário na live que vocês vão ver aí agora. Algumas coisas assim.
essa parada do Mundial não vai ter muito jeito nessa condição física, ou tu acha que pode ainda ajudar alguma coisa pra fisicamente melhorar, ou pros jogos do Brasileirão serem um pouco melhores, enfim? Ô, Lucas, é tudo muito como você planeja, como você aproveita. Porque pode parecer que a parada é boa só para os times que vêm mal, e essa parada pode ali ser um momento para poder consertar, parar as arestas ali, né? Obviamente, melhorar para a sequência. Mas também pode ser bom até para os times que estão na ponta, desde que aproveite bem. Por exemplo, eu trabalho num canal, o canal Matusalém Gonzaga, o programa Gastrobol, e lá a gente fala de todos os clubes. Obviamente, dando ênfase nos clubes mineiros, mas lá a gente fala de todos os clubes do Brasil, do mundo, etc. Então eu preciso estar antenado no Cruzeiro, eu preciso estar sempre sabendo das notícias, porque a gente quer fazer a coisa com qualidade, né? Então, lá mesmo foi. Lá, olha pra você ver que visões, né? Como são as coisas. Óbvio que temos cruzeirenses na bancada, eu sou atleticano. E eu teci o comentário de que, para mim, a parada poderia ser benéfica para o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro vai parar, mas Flamengo e Palmeiras, que, obviamente, para mim, são os principais adversários dele ali, sem desmerecer o Bragantino, tá fazendo um excelente trabalho também, mas acho que Palmeiras e Flamengo são mais consistentes, enfim. Eles vão estar jogando dentro desse Mundial de clubes. Óbvio que as torcidas de Flamengo e Palmeiras, elas esperam que o time seja campeão até do Mundial, né? Então ninguém quer jogador ali se conservando, nem nada. Quer que a entrega seja a melhor possível para, obviamente, quem não quer ganhar um campeonato mundial desse, né? Então acho que eles vão se desgastar mais lá. Eu acho que eles têm a maior probabilidade de contusão e, de repente, voltar desse campeonato desgastado e com jogadores machucados, né? Essa é a minha visão. E aí, um dos cruzeirenses da bancada teceu exatamente o contrário. Aí são opiniões, né? Falou, não, eu já penso diferente de vocês. Eu acho que exatamente por estarem jogando, o Flamengo e Palmeiras podem continuar dentro de uma toada, né? Continuar dentro de um ritmo que o Cruzeiro pode perder exatamente por não estar jogando. É uma visão também. Não tem uma coisa para se apontar e falar isso está certo ou isso está errado. Agora, é claro que o Cruzeiro não vai estar jogando, vai estar parado, mas também não vai estar desgastando seu jogador nem correndo risco de contusão. Claro que pode machucar num treino, né? Claro que pode machucar num jogo treino, mas assim, a probabilidade é bem menor do que num jogo oficial obviamente, Campeonato Mundial de Clubes. Então, é muito da forma de como cada um vai aproveitar. Para falar até especificamente do Atlético, eu acho que a parada vai ser boa, porque o Atlético vem muito cansado. O Atlético ele já teve que começar o Campeonato Mineiro a toda, né? A 100%, porque as 3 primeiras partidas o Atlético joga com o time sub-20 no Mineiro e empata as 3. E quando o time principal volta dos Estados Unidos, que foi fazer a preparação lá, ele já teve que voltar, o Atlético já teve que voltar sem poder perder nenhum jogo, assim, sabe? Então ele veio com o time, jogando com o time principal, da quarta rodada até o último jogo do campeonato. O Atlético só com o time principal. O Júnior Santos, que chega nesse meio tempo, ele precisava de um tempo para poder se condicionar. E ele já chega tendo que jogar, machuca, fica cerca de 30, 40 dias fora, volta, não volta bem. Então, quer dizer, o Atlético já veio se desgastando muito desde o início da temporada, e isso ficou nítido em jogos dentro do Campeonato Brasileiro. A gente empata com o Mirassol aos 48, 9 do segundo tempo, com um time morto dentro de campo, entendeu? O Atlético não consegue ali fisicamente sustentar uma vitória dificílima contra o Mirassol, tá fazendo um bom campeonato aí. No último jogo contra o Ceará, mais uma vez você vê que o time tá cansado, tá difícil. Inclusive, o Lianco é expulso ali para evitar um gol numa falha do Hulk, que talvez ali por falta, entrou ali no segundo tempo e tudo mais, mas quando não tem muito oxigênio no cérebro, você acaba fazendo a pior escolha, e o Hulk deu um passe para trás ali que entregou a paçoca, vamos dizer assim, entre outros jogos. Então, pro Atlético, talvez seja importante para essa questão física, pra gente conseguir se adequar ali aos outros, esse descanso vai ser muito importante para os nossos atletas, e claro, com a expectativa de algumas contratações. Já foi dito e trazido aqui que não haverá várias contratações, e mesmo sendo poucas, não será grandes nomes assim. Então, a gente espera que o Atlético possa ser assertivo nessas contratações, já que não serão grandes nomes e nem várias contratações, que possa ser assertivo, né? Aquele jogador ali que de repente ninguém tá falando, aquele jogador ali que ninguém tá vendo, que você vai lá e contrata aquele cara acerta seu time. O exemplo que eu acho bom é o Garro no Corinthians. Pra mim, um baita de um jogador, um cara que tava aí, o Corinthians foi lá e contratou, e meio que o Corinthians não tá jogando o melhor futebol do mundo, mas antes do Garro tava jogando talvez o pior futebol do mundo, né? E o Garro deu uma melhorada muito grande ali no Corinthians. Então acho que o Atlético vai precisar dessa criatividade, com essa uma, duas peças aí, ou três, né, que possa trazer nessa parada. E aqui, Lucas, apenas um vislumbre aqui para passar a palavra para você, mas é claro, acho que todo mundo se coça um pouquinho nesse caso, né? E conversando com amigos, aqui não é nada oficial, conversando com amigos, aí falaram assim, o Atlético tem aí cerca de 30 milhões para poder contratar para essa janela aí. Pô, e 30 milhões é muito dinheiro para nós, meros mortais, mas para você fazer contratação no futebol, 30 milhões de reais não é, né? Hoje 30 milhões de reais você não traz nenhum cara muito bom, não, assim, 30 milhões de reais jogador aí meia boca, olha lá, etc. Aí eu brinquei e falei, eu pegaria esses 30 milhões, faria um contrato com o Neymar de 6 meses, em vez de trazer 3 meia boca, dá 30 milhões pro Neymar, e traz só o Neymar, entendeu? Até o final do ano aí, que de repente é o cara que o Atlético precisava, mas aqui, claro, dentro de uma brincadeira, uma conversa informal. Mas vamos ver o que o Atlético faz aí, espero que tenham mesmo criatividade, porque precisa trazer jogador que venha fazer diferença, porque se for só para acrescentar, para encher folha, deixa do jeito que tá e busca na base. Se o Inter for contratar, acho que tem que fazer exatamente. Não, né? Tem que contratar, com certeza, porque não pode não contratar. Já se falou até no Inestrosa, do Atlético Nacional, algo assim. Se o Inter for, né, as contratações que for fazer, eu acho que é bem que nem tu falou assim. Achar, né? Achar, talvez na Arábia, ou a futebol japonês, não sei. Achar esse jogador que ninguém conhece hoje, que hoje ele é pouco conhecido. Já fez isso com o Wesley, o próprio Bruno Henrique, que hoje não tá em boa fase, mas já fez isso com ele, porque o Bruno Henrique já passou pro Palmeiras e tudo, mas ele tava no futebol árabe, né? Ele tava no Como que o futebol. Guinazu foi parar aí, Lucas? Como que ele foi parar aí? Guinazu, como que ele foi parar aí? Ele também tava na verdade, a maioria desses jogadores campeões pelo Inter Sim. não estavam em times no auge, e o Guinha Azul foi mais um, né? Não estava em times muito conhecidos. Porque o Guinha Azul ele é um dos maiores do Inter na posição dele, acho que até se perguntar pra Pacheco, pra outros ali, vão colocar o Guinha Azul